Hello, how are you? Olá, como você está? O meu nome é Wanda Aquino e eu moro aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, há 18 anos. E nós estamos começando aqui no canal uma série de vídeos mostrando para vocês como é legal aprender inglês assistindo filmes e ouvindo músicas. Se aprende de uma forma bem divertida e nem percebe que está aprendendo. Assiste os filmes com as legendas em inglês, ok? Sem dublar. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, já deixe o seu like, que nós começamos, o vídeo anterior a gente teve a nossa primeira música e eu quero falar para vocês sobre ela. Fique aqui. Bom, fala a verdade, eu falei pra vocês que a Sarah é wonderful, uma menina linda, canta bem. Gente, e que explicação legal que ela deu da música. Eu não vou falar muito porque eu quero que vocês assistam se vocês não assistiram. Combinado? Hoje a gente vai começar com outro convidado. Na verdade, ele é irmão, brother, da Sarah Guio, que é o meu sobrinho, my nephew, Lucas Guio. Ele é professor de inglês, já viajou bastante para fora do Brasil, inclusive já ficou aqui um tempo na Califórnia com as tias, na verdade, né? Porque minha outra irmã também mora aqui, my sister. E ele, gente, de novo, eu não vou falar, vocês vão conhecer. Que menino maravilhoso. He's amazing. E ele vai falar de um filme para vocês e vai dar umas dicas como que é legal você aprender inglês assistindo um filme. Bem divertido também, não é mesmo? Mas antes do Lucas chegar aqui e falar para vocês do filme, eu só vou fazer um comentário sobre o vídeo da Sarah, que amazing, como eu disse. E na hora que ela tá falando sobre a letra da música, ela ficou na dúvida sobre a palavra subúrbio, que em inglês é suburb, que aqui é bem usado. E ela ficou na dúvida se seria algo assim como uma cidade afastada. Então é legal saber que quando você convive, né, num outro país, você acaba aprendendo esses pequenos detalhes, não é mesmo? Como eu falei, não precisa estar fora do Brasil para aprender inglês, mas às vezes você aprende algumas dicas. E suburb significa que você mora numa área nobre, numa ótima área da onde você vive, your neighborhood, da sua vizinhança, ok? Só esse detalhe que eu queria falar para vocês e enjoy the video today. See you soon. Hello guys, how are you? Como você está? Tudo bem? Bom, meu nome é Lucas Guio, eu sou sobrinho da teacher Wanda e eu também sou um English teacher. Tenho 27 anos e eu comecei a aprender o inglês quando eu tinha 13 anos de idade. E eu lembro muito bem que eu comecei lá no básico mesmo, né? Eu comecei bem no início mesmo, de como tentar entender qualquer coisa no inglês, desde o princípio básico. Eu lembro muito bem, inclusive, uma experiência que eu tive quando eu estava indo com a minha turma da escola de inglês que eu estudei para um evento. E a gente foi de ônibus, todo mundo junto. E aí, nesse caminho, eu lembro que eu via as pessoas que já eram, né, mais fluentes com a língua e tudo mais. O pessoal batia um papo entre professor e aluno. E eu ficava maravilhado com aquilo. Eu falava, nossa, um dia eu vou falar inglês desse jeito. E hoje em dia, né, me tornei um professor de inglês, né? Então, assim, toda essa passagem que eu tive, desde o básico até chegar ao nível que eu tenho hoje de inglês, foram caminhos, né, a serem andados. Eu, no caso, fiz 5 anos de curso de inglês, para depois eu ter algumas experiências fora do país, até que eu cheguei a morar lá junto, inclusive, com a teacher Wanda, né, lá na Califórnia e tudo mais. Passei um tempo lá e isso me ajudou bastante a progredir com a minha fluência no inglês e tudo mais. Mas
Hoje eu tô aqui para falar, na verdade, com um assunto mais relacionado a filmes. E como que os filmes podem nos ajudar a desenvolver, né, a nossa fluência, o nosso vocabulário, o nosso entendimento e principalmente a como entender melhor o próprio idioma de inglês. Né? Então, para a gente poder entender um pouco sobre filmes, primeiramente eu vou falar sobre os gêneros dos filmes in English. Então a gente vai ter alguns tipos de gêneros, né? Alguns gêneros de filmes. A gente vai ter, por exemplo, action movie, comedy, romance, horror movies. A gente vai ter também ali animated movies. A gente vai ter musicals, drama. A gente pode também ter aqueles filmes de luta que seriam martial arts movies. E hoje eu vou comentar sobre um filme, especificamente um filme que ele é um fantasy movie e que me auxiliou demais para conseguir progredir nos meus estudos da língua. Esse filme é o Harry Potter. O Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, especificamente esse. Por que especificamente esse? Quando eu estava estudando inglês, e um professor chegou para mim e falou isso, assista filmes em inglês, com legendas em inglês e tudo mais. Foi tudo um processo para eu conseguir entender esse filme. E esse processo foi tão longo, né, que esse filme que tem por volta de 2h30, eu demorei, a primeira vez que eu fui assistir ele estudando a língua em inglês, eu demorei 5 horas para poder assistir o filme. Por quê? Eu dava o play, importante, eu já havia assistido esse filme antes. Isso é um detalhe bem importante para quando a gente vai pegar um filme para poder conseguir estudar a língua inglesa. Eu peguei esse filme que eu já tinha assistido algumas vezes antes na minha vida e comecei a dar play pause todo o tempo, né? No sentido de que toda vez que eu encontrava alguma palavra que eu não entendia, alguma expressão que era um tanto quanto estranha para mim, eu pausava, escrevia num papel, separava, né? Deixava separado e dava play de novo. E eu fiz isso no filme inteiro. Então, por isso que eu levei o dobro do tempo para assistir. E eu fiz esse processo não apenas uma vez, foi mais de uma vez que eu fiz isso. Então, aí eu consegui entender mais. E foi interessante porque eu estudei numa escola de inglês que utiliza mais o sotaque americano. E Harry Potter, para quem gosta dos filmes e tudo mais, sabe que os filmes são gravados com atores e atrizes que falam o inglês britânico. Então foi bem interessante para o meu processo, porque assim eu pude aprimorar ainda mais questão de vocabulários, sotaques diferentes, entender sotaques diferentes que eu não estava familiarizado. Então foi um processo muito bacana e que eu super indico. Então, sobre o filme Harry Potter, especificamente, eu gosto de uma fala muito bacana, e atenção, talvez seja spoiler para quem ainda não tenha assistido esse filme. Vai ter um trecho ali que eu acho muito legal, que é quando o Harry Potter se encontra com o Sirius Black, e o Sirius Black fala uma coisa muito bonita para ele, muito marcante e tocante. It's cruel that I got to spend so much time with James and Lily and you so little. But know this. The ones that love us never really leave us. And you can always find them. In here. You really are the brightest witch of your age. Eu vou reproduzir aqui a fala, que é assim, ó. The ones that love us never really leave us. And you can find them, and you can always find them in here. No coração, no caso. Então, traduzindo, o que ele está falando aqui, né? Que aqueles que nos amam, na verdade, nunca nos deixam. E você sempre pode encontrá-los no seu coração. Então, é bem tocante, né? Very touching.
E eu peguei essa frase aqui pra gente poder falar sobre ela, porque é uma frase muito marcante, né? E a gente consegue estudar um pouco do inglês aqui, né? Olha só que interessante, se a gente fala assim, the ones that love us, né? A gente vai ter aqui o verbo love. E esse verbo, ele está sendo conjugado junto com o sujeito que seria the ones, aqueles. Então, aqueles que nos amam, the ones that love us. Então, a gente consegue ver aqui que o verbo está conjugado com the ones e que não é loves, mas sim love. Por quê? Porque the ones está no plural. Então, portanto, o verbo, seguindo aqui o padrão gramatical, ele vai vir conjugado da forma a concordar com o plural, que seria love. Então, the ones that love us never really leave us. Aqui a gente vai ter outro verbo também, que é o leave, de deixar, partir, né, de nos deixar. Então, esse leave, ele também está concordando com the ones, aqueles. Né? Então, é bem interessante porque a gente consegue fazer essas análises em filmes, né? E Harry Potter para mim foi muito marcante porque eu peguei desde o primeiro filme até o último filme, sempre indo aos cinemas assistir os filmes. Então, fica a dica aqui para poder assistir Harry Potter. Um outro aspecto que eu também quero falar sobre filmes aqui de forma um tanto quanto breve, até porque eu também não sou especialista em traduções e tudo mais, mas é algo que a gente acaba inevitavelmente analisando, a questão de títulos de filmes. A gente pega um filme às vezes e olha e fala assim, nossa, esse título está de acordo com o título original, né? Tá bacana, a tradução, né, foi fiel. Agora tem outros filmes que você olha e fala, nossa senhora, o que é isso? O que foi essa tradução? Então eu vou pegar aqui 2 exemplos, só pra gente poder falar. Um deles é o Prenda-me se for capaz. Esse filme, o título original dele é Catch Me If You Can, que é exatamente a mesma coisa do que no português. Prenda-me se for capaz. E né, a gente traduz. Se a gente pegar a tradução literal aqui, não é a mesma coisa. Mas essa que é a parte interessante das traduções. A gente sempre traduz para aquilo que faz sentido na língua. Então, se a gente pega aqui, catch me if you can, a gente vai olhar e falar, né, se fosse traduzir de forma literal e livre, né, pegue-me se você conseguir. Né? Só que aí o pessoal da tradução deu uma modificadinha aí e trouxe esse título que eu achei muito bom. Prenda-me se for capaz. É um título que deixa na cabeça, a gente consegue falar facilmente esse título, muito bacana. Esse é um exemplo, então, de uma tradução que eu considero legal. Agora, tem um outro filme que eu gosto muito também, que é o Como Se Fosse a Primeira Vez. É um título mais extenso, é Como Se Fosse a Primeira Vez, e o título original, na verdade, seria 50 First Dates. O que significa 50 First Dates? Os 50 primeiros encontros. Então, a gente vê que aqui já não tem muito a ver esse título, né? Esse título ficou um pouco diferente mesmo, né? Poderia ser os 50 primeiros encontros? Poderia. A tradução pegou no português, né, como se fosse a primeira vez, faz sentido, até mesmo com todo o enredo do filme, e esse aqui eu não vou dar spoiler não, mas a tradução, na verdade, aqui ficou um pouco fora do que poderia ter sido, né? Então, só um exemplo aqui para a gente poder analisar também. Então, basicamente isso. Gostaria de agradecer muito a atenção de vocês. Para quem gostou desse vídeo, dê uma curtidinha ali. Se inscreva no canal também e curta os outros vídeos, assistam os outros vídeos do canal aqui, porque é muito bom. A gente tem feito aqui uns vídeos muito interessantes para poder estudar a língua inglesa, certo? See you guys. Bye bye.